Bebê que sobreviveu depois de cair do segundo andar de uma casa em Cariacica vai passar por novos exames e não tem previsão de alta. Murilo, de 2 meses, teve a queda amortecida por uma planta. Suspeitos de crime contra irmãos no Morro da Piedade são presos. As vítimas foram mortas porque não sabiam o paradeiro de João Paulo, conhecido como dono do morro. Cobrança de pedágio em um único sentido da terceira ponte é prorrogada até outubro. Para a agência de regulação, a análise de 1 mês mostra diminuição de filas nos acessos à ponte. Acompanhante de paciente denuncia furto na UPA de Carapina, na Serra. A explosão de um caminhão de combustível no sul do estado. O condutor do veículo morreu carbonizado. Servidor público é investigado por participar de esquema de cartel em licitações de obras de asfaltamento da Secretaria de Agricultura. Polícia aperta o cerco contra agressores de mulheres. Dos suspeitos identificados na Operação Enfrentamento, 1 já está na cadeia. Justiça dá prazo para moradores do condomínio Ourimar, na Serra, saírem dos apartamentos. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bebê de 2 meses que sobreviveu depois de cair do segundo andar de uma casa em Cariacica vai passar por novos exames e não tem previsão de alta. A queda foi amortecida por uma planta. A família que mora em Flor de Piranema, Cariacica, entrou em choque. A avó contou que a criança estava no berço, mas a prima dela, de 9 anos, entrou no quarto e acendeu a luz. O bebê acordou e a menina, então, tentou fazê-lo dormir. Enquanto estava com a criança no colo, em cima desta cama, perto da janela, o acidente aconteceu. Peguei ele assim, botei ele de frente assim, com a cara pra lá. Aí ele foi e fez assim pra frente. E como eu tava na frente da janela, ele se jogou. Até tentei segurar ele, mas eu não consegui. Na mesma hora, a avó correu para pegar o neto caído no chão do quintal. Certo que ela bateu aqui, né? Que o rapaz veio aqui olhar, a polícia civil, falou que foi isso aqui, que amorteceu a queda dele. Peguei ele no colo, eu andei mais um pouco para lá, quase chegando no portão, eu tipo que desmaiei, que eu não estava acreditando. O avô do bebê também ficou desesperado. A gente ficou todo mundo assustado, descendo todo mundo, aí o pessoal juntou aí, ajudou a socorrer. Um verdadeiro milagre. O menino foi socorrido por vizinhos e trazido aqui para o Hospital Infantil de Vitória. De acordo com os familiares, a criança está bem. Murilo está bem, né? No momento que a gente ligou para lá, era 5 horas da manhã, ele estava bem e ele só precisava de ficar lá em observação. A prima do bebê ainda está assustada com o que aconteceu, mas todos entenderam que foi um acidente. A mãe do Murilo, Larissa dos Santos, de 19 anos, disse que o filho apresenta um inchaço na cabeça, mas mamou normalmente e sorriu. Amanhã ele vai passar por uma tomografia para saber se houve sequelas. Acompanhante de paciente denuncia furto dentro da UPA de Carapina, na Serra. Elisete acompanha o marido que está internado na UPA de Carapina, na Serra. Na última madrugada, ela afirma que um criminoso invadiu o local, pegou a bolsa e roubou a chave do carro enquanto ela dormia. Eu acredito que por volta de 1 até o período de 4 horas da manhã, a pessoa adentrou o quarto e furtou, né, a minha bolsa, jogou algumas coisas pro lado de fora, que foi medicamento e documentação, roubou o celular, furtou também o celular da pessoa que estava de frente para a cama do meu esposo e foi embora. A vítima procurou os responsáveis pela UPA naquele momento e só encontrou dificuldades para resolver o problema. Foi até os seguranças do local, mas ninguém pôde fazer nada. A cada minuto, o desespero só aumentava. Elisete então resolveu tomar uma outra providência. Ligou para a polícia.
Quando os militares chegaram aqui na unidade, eles revistaram todos os pacientes que estavam no quarto. Porém, nenhum pertence foi encontrado. Eu passei para a enfermeira o que tinha acontecido. Segundo ela, não é a primeira vez que acontece isso aqui. Eu acredito que eles até tenham suspeito, porque novamente, quando eu comentei com a assistente social agora, de manhã, à tarde agora, quando eu falei assim, segundo um rapaz entrou uma pessoa que ia assim no quarto. Ela, será? Mas não falou mais nada não. A única alternativa que restou foi chamar um chaveiro. A vigilante acionou o profissional e, para não ficar no prejuízo, teve que desembolsar R$400 para a confecção de uma nova chave. A vítima, que trabalha na área de segurança, se viu refém da situação. Sentiu na pele a falta de uma ação maior do poder público. Se ele teve acesso tão fácil lá dentro para furtar e ninguém viu nada, imagine aqui do lado de fora, que é tudo aberto, não tem segurança, não tem nada. Então, realmente, eu fiquei vigiando o veículo aqui do lado de fora e vigiando meu marido lá dentro. E sofri até constrangimento por parte da segurança, que não queria deixar eu ficar fazendo esse percurso. Só a segurança do hospital não funciona. Bom, a Secretaria de Saúde da Serra disse que a equipe da UPA prestou assistência e orientou que fosse feito um BO e se mantém à disposição para ajudar nas investigações. Nas enfermarias não há câmeras, mas nas outras dependências há monitoramento e o local tem segurança armada 24 horas. Suspeitos de crime contra irmãos do Morro da Piedade são presos. As vítimas foram mortas porque não sabiam o paradeiro de João Paulo, conhecido como dono do morro. 6 criminosos responsáveis pela morte dos irmãos Juan e Damião Reis e pelo início da onda de violência no Morro da Piedade, em Vitória, estão atrás das grades. Renato Correia Ramos, Flávio Sampaio, Bruna Lemos Souza, Célia Nilza Vanzeler, Gustavo Batista Lemos e Leandro Correia Ramos foram presos na manhã de hoje. A prisão dos criminosos aconteceu em 3 bairros da Grande São Pedro, em Vitória, e também em Jardim Botânico e Morada de Campo Grande, em Cariacica. São pessoas que foram expulsas do morro, juntamente com suas famílias, no ano de 2012. Eles teriam sido expulsos pela família Ferreira Dias e no início de 2018 eles se juntaram na tentativa de tomar o morro da família que vinha dominando o tráfico na localidade. A morte dos irmãos foi o pontapé inicial para dias de verdadeiro terror na comunidade da Piedade. Mais de 40 famílias foram expulsas do morro por criminosos de uma facção rival. Nós mostramos aqui o desespero de quem saía às pressas. O que ficou para trás foi um cenário de destruição e abandono. Uma situação tão grave que a polícia precisou tomar o morro. De acordo com a polícia, o alvo dos criminosos era João Paulo Ferreira Dias, um dos traficantes mais procurados do estado. Eles pegaram um dos irmãos, que seria o Juan, e tentaram obrigá-lo a indicar onde estaria o João Paulo. Como o Juan não sabia onde o João Paulo estava, os criminosos tiraram a vida dele. O Damião, tentando salvar o seu irmão, foi morto também de forma muito violenta por esses criminosos. Os rapazes não tinham envolvimento com o tráfico, né? Os irmãos Juan e Damião não tinham envolvimento com o tráfico de entorpecentes. As investigações apontam que eles eram pessoas de bem do Morro da Piedade e que infelizmente perderam suas vidas em decorrência dessa disputa por pontos de venda de tráfico de entorpecentes. Até agora, 8 pessoas foram presas e a polícia continua com as investigações. Mais mandados de prisões temporárias foram expedidos pela Justiça, tornando foragidos outros 3 criminosos que participam da facção que levou o terror ao Morro da Piedade. Rafael Batista Lemos, Jean Gaia de Oliveira, vulgo Chocolate, e Alain Rosário de Oliveira são considerados foragidos da Justiça. Realizamos já 8 prisões, estamos atrás de mais de 3 indivíduos já identificados, vamos atrás desses 3 também. Paralelo a isso, a Polícia Militar está no Morro da Piedade, com uma base móvel fixa, nós estamos com patrulhamento a pé, nós instalamos câmeras de vídeo monitoramento, então todas as respostas possíveis foram dadas e sempre serão dadas. Os suspeitos pela morte de Wallace Santana também foram presos. Bom, quem tiver informações dos foragidos, ligue para o Disque Denúncia 181. O córrego da região onde o caminhão explodiu no sul do estado foi atingido por combustível. O IEMA avalia os danos. O acidente foi na rodovia do Contorno, em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo tombou numa curva e logo em seguida começou a pegar fogo.
Não demorou muito para que o caminhão também explodisse. O motorista Adão Manuel Gomes morreu na hora. Ele era da cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais. O corpo foi carbonizado. Com a explosão, o fogo se alastrou para a pista e só foi controlado 3 horas depois pelo Corpo de Bombeiros. As causas do acidente serão investigadas. Ex-subsecretário estadual de Agricultura é investigado por participação no esquema de cartel em licitações públicas. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, realizou uma operação chamada Nexus, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar cartel em licitações públicas, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, 5 em residências e 2 em empresas do ramo de construção civil que realizavam obras asfálticas. A Conect Construções, com sede em Nova Itaparica, em Vila Velha, e a Serra Betume Engenharia, que funciona em Civite 2, na Serra. As empresas combinavam valores, combinavam quem deveria ganhar ou perder a licitação, e essa empresa especificamente dominava esse órgão público, no caso a Secretaria de Agricultura. Esse é um cartel possível cartel de fraude à licitação, em que há uma divisão de mercado, uma divisão de carteiras, de contratos. Ou seja, uma empresa ganha uma licitação em determinado órgão e entrega outro órgão, outra licitação para outra empresa que é concorrente. O que chamou a atenção dos investigadores foi a suspeita de participação de um funcionário público que desempenhava ocupações importantes no Estado. Esse funcionário público, segundo as investigações, facilitava o esquema das fraudes. Ele chegou a ocupar o cargo de subsecretário de Agricultura do Espírito Santo. Atualmente cumpria funções administrativas no governo. Nessa terça-feira, foi exonerado do cargo. Pelo menos um servidor receberia vantagem indevida de empresas que possivelmente fazem parte de um cartel em licitações no próprio órgão. Essa suposta prática de cartel estaria funcionando por cerca de 10 anos. Isso só mostra, quanto mais tempo dura um cartel, isso só vem demonstrar que mais organizadas estavam as empresas no sentido de cometer esse ato colusivo. E o secretário estadual de Agricultura falou sobre a operação. Nós apoiamos integralmente esse tipo de operação e estamos dando apoio e entendendo que somos vítimas desse tipo de conluio. Estamos seguindo rigorosamente as determinações do Ministério Público, inclusive aguardando aqui o nome do funcionário que foi citado lá para fazer as devidas providências, Cobrança de pedágio em um único sentido da terceira ponte é prorrogado até outubro. Para a Agência de Regulação de Serviços, a análise feita durante um mês já mostra que houve diminuição de filas nos acessos à ponte. Hoje completa um mês de terceira ponte sem cobrança no sentido sul, de Vitória para Vila Velha. A ideia era tentar desafogar o trânsito, principalmente no horário de pico. E de acordo com a análise feita nesse período, houve uma redução de filas e o número de veículos que passam pela ponte não mudou muito. Nesses primeiros 30 dias, não houve nenhum elemento que nos leve a crer que vai haver impacto tarifário. Ou seja, não há grandes diferenças comportamentais entre os usuários que utilizavam a ponte antes da cobrança unidirecional e aqueles que estão usando agora. Ou seja, o comportamento é muito parecido. Então, não temos razões para crer que haverá sobressalto tarifário nem para mais nem para menos. Com relação à fluidez de tráfego, nós percebemos aí uma melhoria nos acessos à ponte, inclusive no horário de pico, de 4h30 às 7h30 da noite. Confirmando o que as simulações já mostravam antes, a gente constatou que nas vias de acesso, e aí eu estou falando região de Reta da Penha, César Ilau e Nossa Senhora dos Navegantes, Clóvis Machado, que nessas vias nós tivemos sim uma redução do tamanho das filas e começou mais tarde, o congestionamento começou, a retenção de tráfego começou mais tarde, acabou mais cedo, isso os dados mostravam, e com isso a gente conquista aquilo que se esperava, que é uma melhoria da mobilidade nas vias de acesso, nas principais avenidas de Vitória. A Agência de Regulação de Serviços Públicos, ARSP, e a Secretaria de Transporte e Obras Públicas monitoraram o trânsito e decidiram estender a medida até a data 15 de outubro. A ideia é ter um período maior
morde tempo para gerar relatórios mais informativos. O que nós precisamos agora é aumentar essa série histórica, mais 90 dias, para se fazer entender com relação às oscilações que ocorrem de um horário em relação ao outro, de um dia em relação ao outro e talvez até de um mês em relação aos outros. Os motoristas que seguem no sentido sul podem ter percebido a diferença, uma fluidez melhor. Por outro lado, aqueles que pegam a ponte no horário mais complicado do trânsito, naturalmente não sentiram benefícios. As pessoas que chegam no pico do pico, no horário mais nevrálgico, aquele, mais complicado, essas pessoas já não percebem tão claramente nenhuma melhoria, porque nessa hora o que está estabelecido é que o limite da capacidade da ponte está esgotado. Então, aí só soluções de intervenção física, isso nós não estamos podendo até que essa questão da judicialização do contrato de concessão se resolva. A polícia deu início a uma operação de enfrentamento a agressores de mulheres. Os suspeitos agem de forma parecida, usam armas de fogo para ameaçar e dar coronhadas nas companheiras. David Lucas da Silva Pereira, de 20 anos, foi preso na manhã de hoje no bairro Resistência, em Vitória. Ele é acusado de agredir a companheira com socos e coronhadas há cerca de 2 semanas. David já era procurado pela polícia desde 2015 pelo crime de homicídio. A prisão faz parte da Operação Enfrentamento, realizada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. As delegacias da mulher hoje, elas atuam de maneira conjunta, com força, exatamente visando combater esse tipo de crime. É inaceitável, porque as mulheres vítimas, elas têm mecanismos de proteção eficazes e os agressores, hoje, eles são punidos de maneira rigorosa. Então, a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, não admitirá esse tipo de conduta. Além de David, mais 3 suspeitos de agressão à mulher foram identificados pela polícia na operação. Os 3 residem em Vitória e foram denunciados pelas companheiras por ameaças e agressões físicas. Na casa de um deles, foram encontradas 16 munições calibre 380 milímetros e 2 carregadores. Os 4 homens acusados de agressão à mulher já tinham passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. E o que chama atenção é que, apesar de não terem nenhuma ligação, todos agiam de forma muito parecida. Eles utilizavam armas de fogo para ameaçar as companheiras e as agrediam com coronhadas. Foi observado casos muito semelhantes de agressão à mulher, de maridos, de companheiros agressores que, usando o mesmo modus operandi, usando de arma de fogo ou possíveis réplicas de arma, ameaçaram e agrediram suas companheiras com coronhadas, com uma possível agressão mais severa ou até mesmo ameaçando ceifar a vida dessas vítimas. 2 dos suspeitos foram localizados pela polícia, mas não foram presos porque não houve flagrante. As 4 mulheres vítimas de agressão estão sob medida protetiva. A delegada ressalta a importância da denúncia em casos de violência doméstica. Todos eles confessaram as agressões e serão indiciados pelo crime de lesão corporal e pelo crime de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Denúncias contra agressores podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. E a seguir, Justiça dá prazo para moradores desocuparem 300 apartamentos do condomínio Ourimar, na Serra. Moradores do condomínio Ourimar, na Serra, terão que deixar 300 apartamentos. A Justiça determinou a reintegração de posse dos imóveis que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Os moradores devem deixar os imóveis até o dia 17 de agosto. O pedido foi feito pela Caixa Econômica Federal. A ordem judicial afirma que as unidades estariam ocupadas de forma irregular. Nos últimos 2 anos, o condomínio Ourimar passou por operações policiais contra a ação de traficantes que expulsavam moradores. Só no ano passado, 48 famílias foram expulsas por traficantes do condomínio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e eu te espero amanhã.